Fala aí, turma, aqui é o JP e a gente vai dar início hoje a um tópico conhecido como funções inorgânicas. Esse tópico vai estudar basicamente 4 funções: ácidos, bases, sais e óxidos. E hoje a gente dá início à primeira função, que é a função ácido, e esse vídeo, esse conteúdo será dividido em algumas partes, ok? Primeira coisa que a gente tem que saber, então, é definir o que é um ácido. Vamos lá. Existem várias teorias para falar o que é um ácido e depois o que é uma base. A gente começa com a teoria mais simples, que é a teoria proposta por Arrhenius. Esse nome aqui talvez já tenha aparecido em outras aulas para vocês, ele tem outras contribuições também dentro do nosso estudo de química, mas para as funções inorgânicas ele é extremamente importante, uma vez que ele é a primeira teoria ácido-base que a gente estuda. Vamos lá, o que é um ácido para Arrhenius? Arrhenius propõe que ácido é toda substância capaz de liberar H+ em água, H2O. Cuidado aqui, tá? Porque quando eu digo H+, eu não estou falando que eu vou liberar hidrogênio em água. Perceba que aqui, esse hidrogênio, esse H, ele tem uma carga, então ele é um íon. No caso, ele é o cátion, conhecido como hídron, ok? Então, assim, eu posso falar que ácido é toda substância que libera hídrons em água, tá? Mas está errado falar que libera hidrogênio, porque não é o átomo neutro que é liberado. Então, ou eu falo hídron, ou eu falo H+, ou também eu posso falar justamente que é um próton que é liberado na água. Assim também, depois de Arrhenius, existe uma outra teoria, né, que vai ampliar um pouquinho essa ideia. E aí vai falar que ácido é toda substância capaz de formar H3O+ com água. Então, eu tenho uma substância que reage com a água e aí forma unicamente H3O+ como cátion, tá? Esse H3O+ é conhecido como hidrônio ou hidroxônio, tá? Então, vale a pena a gente saber aqui os nomes. Tá certo? Então, se eu falei de H+ ou H3O+ como único cátion na minha solução, né, na hora que eu misturo com água, é porque eu tenho uma substância ácida. Vamos ver alguns exemplos aqui. Um detalhe importante com relação a essa teoria de Arrhenius é porque ela funciona muito bem com água. Lembrando que água a gente diz que é o solvente universal, tá? Então, na grande maioria dos casos, eu vou tratar de misturar uma coisa com água. Só que aí depois vão vir outras teorias quando eu não tenho água, tá certo? Então, aqui só lembrando que para Arrhenius eu preciso ter água, o meu solvente é água. Como que isso aparece para gente? Vamos lá. Ou eu posso falar assim, HCl, quando eu coloco em água, forma H+ e Cl-, ou HCl, quando reage com água, forma H3O+ mais Cl-. Perceba, tá aqui, ó, H+ ou H3O+. Cuidado aqui na hora que você for fazer, por exemplo, balanceamento, para você não deixar faltando nenhum átomo na quantidade correta, tá? Então, assim, se eu quero colocar H3O+, convém colocar a água como reagente. Se eu quero só H+, convém colocar a água aqui em cima. Só para a gente entender, o HCl, antes de misturar com a água, ele não é um ácido. Ele é um gás, é por isso daqui o G, conhecido como cloreto de hidrogênio. Esse HCl só vira o ácido, que depois a gente vai descobrir que o nome é ácido clorídrico, quando entra em contato com a água. Então, justamente por isso que eu tenho aqui, ó, esse AQ significa aquoso, ou seja, dissolvido em água. Então, ele está junto com a água, tá certo? Então, atenção para cá. Eu posso usar tanto essa forma mais simplificada quanto essa outra aqui, um pouquinho mais elaborada, tá? Só que eu tenho que ficar atento para saber se é ácido é porque tem que ter isso ou isso daqui na minha solução, ok? Outro exemplo, tá aqui.
H2SO4. O que acontece? Quando eu coloco ele em água, tá aqui, ó, em água, esse H2SO4 vai ficar da seguinte forma. Ele vai liberar 2H+, e mais esse ânion aqui. Ou, quando ele reage com a água, forma-se 2H3O+, e mais esse O4, 2-. Tá? Então, duas formas aqui de você representar esse processo, tá certo? Lembrando que aqui eu tenho apenas ametais e hidrogênio. Então, o que vai acontecer? Eu tenho um tipo de ligação específico que vale a pena a gente retomar dentro das nossas características. Quais características os nossos ácidos vão ter? Primeira coisa, eles são compostos moleculares. O que significa falar isso? Que entre eles apenas existem ligações covalentes, tá? Então, a gente consegue, para ácidos, montar a fórmula estrutural, montar a fórmula de Lewis. Vale a pena a gente lembrar de alguns assuntos passados que a gente estudou, ok? E justamente por ser apenas compostos moleculares, eles vão sofrer o processo de ionização. O que significa isso? Significa que vão formar íons em água. A gente estudou que existe ionização e existe dissociação iônica. Só lembrando aqui a diferença desses dois conceitos. Eu formo íons, que é o caso da ionização, ou seja, não existiam íons antes. E no outro, já existiam íons, só que agora eu vou separá-los. Então, no caso dos ácidos, né, que são compostos moleculares, não existem íons, porque eu tenho apenas ligações covalentes. Mas uma vez que entra em contato com a água, esse composto molecular sofre ionização e vai formar íons. Quais íons? H+ ou H3O+, que vai ser o cátion, e mais algum ânion, que pode ser vários, tá? A gente vai estudar alguns deles ao longo das nossas aulas, tá certo? Mas sendo ácido, o único cátion que eu tenho é H+ ou H3O+, dependendo de como eu vou mostrar. Além disso, a gente pode falar que os nossos ácidos são eletrólitos em solução aquosa. O que significa ser eletrólito? Significa que conduzem eletricidade, tá? Vai existir diferença de um certo tipo de ácido para outro, no sentido da condução. Às vezes, uns vão conduzir mais, outros menos. Isso daí, depois, quando a gente for estudar exatamente o porquê dessa condução, aí a gente lembra um pouquinho desse conceito, tá? Mas vale lembrar que, sendo ácido, eles conduzem, sim, eletricidade, independente de conduzir pouco ou conduzir muito. E também eles possuem sabor azedo, tá? Então, se a gente pensar assim, por exemplo, frutas cítricas. Por que uma fruta cítrica é azeda? Porque ela contém, na sua composição, alguns ácidos. Pode ser, por exemplo, ácido ascórbico da vitamina C, ácido cítrico, enfim. E justamente esse sabor azedo é devido à presença do H+. Então, vai existir uma correspondência, né? Quando o H+ entrar em contato com as nossas células responsáveis por identificar o sabor, vai acontecer de enviar para o nosso cérebro esse comando de que eu estou sentindo um sabor azedo, tá? Então, sempre que eu falar de sabor azedo, eu estou falando de substâncias ácidas, ok? Justamente por conta desse H+. Ao longo do estudo de química, a gente vê substâncias ou tipos de substâncias responsáveis pelos sabores que a gente consegue experimentar, ok? Então, quando eu falei de azedo, eu falei de H+. A gente fecha aqui a nossa primeira parte do estudo de ácidos, já que a gente continua. Até a próxima. Tchau, tchau.